Justorum. Não sei se os senhores têm essa impressão, mas eu tenho quando leio ou canto as peças da missa, os textos da missa da Festa de Todos os Santos, 1º de novembro. Tenho a impressão de estar lendo, às vezes, passagens da liturgia dos mártires, das missas dos mártires. E faz muito sentido, né? Se nós olharmos pela história da Festa de Todos os Santos, veremos que a origem, a Festa de Todos os Santos era, na verdade, a Festa de Todos os Mártires e de Nossa Senhora. A Festa de Todos os Santos era a origem, a festa de dedicação do panteão que fora construído por Agripa como sendo um templo dedicado a todos os deuses. No Império Romano havia deuses regionais, deuses locais, inicialmente. Mas na época em que veio Nosso Senhor e os apóstolos e o início da igreja, havia uma tendência, uma tendência geral a universalismo no Império Romano e a universalismo religioso, inclusive. Há uma espécie de aceitação, acepção de todos os deuses, de outras regiões, de deuses desconhecidos, uma espécie de sincretismo religioso, de um ecumenismo. Então, o templo chamado Panteão, que significa todos os deuses, né? Significa já isso o nome, ele foi dedicado a todos os deuses nessa época, com esse sentido. Com o advento da civilização cristã, do cristianismo, a cristandade, né? A queda do Império Romano e o poder, a influência, na verdade, o poder moral crescente da Igreja e dos papas, o panteão em Roma veio a ser dedicado no ano de 610, se não me engano, ao culto de todos os mártires e de Nossa Senhora. E somente alguns séculos depois, penso que 2 séculos depois, 2 ou 3 séculos depois, esse culto de todos os... essa festa que inicialmente era de dedicação do panteão, que era dedicado a Nossa Senhora e a todos os santos, a todos os mártires, passou a ser, na verdade, a festa de todos os santos, algum tempo depois. Então, os textos dessa missa e do ofício, ele às vezes parece se referir ao sofrimento dos mártires, né, e não dos confessores, né, não dos santos que não foram mortos pela verdadeira religião. Né. Se nós pararmos para refletir, todos os santos sofreram, de algum modo, um martírio. Assim como Nossa Senhora é chamada por alguns autores espirituais, e com muita razão, muito a propósito, como a mártir pelo amor, mártir pela caridade, que sofreu o martírio no alto do Calvário, já que Nosso Senhor, que foi martirizado, Nosso Senhor morreu mártir da sua realeza. Ele foi assassinado porque se declarou rei e Deus. Então, assim como Nossa Senhora é, de certo modo, mártir pela caridade no alto do Calvário, já que a união entre ela e Nosso Senhor era muito estreita, e que Nosso Senhor, inclusive carnalmente, era algo de Maria, aliquid Mariae, como dizem os teólogos, assim também os santos, em nível certamente menor, pela sua estreita união com Nosso Senhor, pela sua estreitíssima união com Nosso Senhor, união de caridade, eles também, de certo modo, sofrem a paixão de Nosso Senhor pela Igreja. Né? Assim como São Paulo diz, eu completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Jesus Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Sim, os santos também
Os santos confessores também, de certo modo, foram mártires. Também no sentido de que, nos 10 mandamentos, no exame de consciência que fazemos, nós vemos que contra o mandamento não matar está também a destruição de reputação, a ofensa grave também, as ofensas, maledicências, calúnias, e os santos sofreram todos isso, algum tipo de humilhação, de ofensa, de calúnia. Eles sofreram e sofreram por amor de Deus. De certo modo, em certo grau, eles também são mártires. Claro que não pelo sangue, mas pelo amor, pela caridade. E o texto que eu acabei a peça que eu acabei de entoar, na verdade, é o ofertório da missa da Festa de Todos os Santos. Esse ofertório é tirado o texto é tirado do terceiro capítulo do livro da Sabedoria, que diz o seguinte: as almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da malícia, ou o tormento dos maus, no sentido dos maus, né? Visis sunt oculis incipientes humori, aos olhos dos incipientes, eles pareciam estar morrendo. Illi autem sunt in pace. Mas quanto a eles, na verdade, eles estão em paz. Illi autem sunt in pace. Aleluia. A melodia não é muito introspectiva, meditativa, ali contida. Não, ela é mais expansiva. Ele é bastante expansivo, né? Inclusive, ela faz uma oitava, né? Ela vai do Dó inferior até o Dó superior. Começa num Ré, mas em certos momentos chega a descer ao Dó, e no ponto mais alto que ela sobe é o Dó superior. Então é uma melodia expansiva, de uma alegria sobrenatural, e um pouco expansiva, não superficial, né? Não superficial, e exprime muito bem a alegria do santo, né? A alegria dos santos no céu, contemplando o fruto, a visão beatífica, que é o fruto de todos os tormentos, de todos os sofrimentos que eles tiveram. Justorum anime in manu Dei sunt. Então, até aqui, as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Isso. Agora, a segunda frase vai completar dizendo: et non tanget illos tormentum malitiae, e não os tocará o tormento dos maus. Et non tanget et illos tormentum malitiae. Visis Então, malícia, aqui encerrou a segunda frase, que disse: e não os tocará o tormento dos maus. Então, a frase terminou bem no grave, né? Inclusive, o último membro da frase, tormento malícia, ela foi bem no grave, desceu até o dó, e a melodia terminou bem grave e calma, tranquila. Claro que uma tranquilidade é um pouco momentânea, porque depois ela vai novamente subir, mas tormentum malitiae. A palavra tormento, ela é um pouco, inclusive, a melodia dela é um pouco, como dizer, que expressão usar? Não vou dizer perturbada, porque é pejorativo, mas ela é um pouco agitada também, não? Mas ela é cheia de altos e baixos, né?
tum mali. Diria-se que o compositor tenha querido exprimir o tormento, né? Exprimir algo das tribulações dos santos aqui na Terra. Essa terceira frase, visi sunt oculis incipientes humori, aos olhos dos incipientes pareciam morrer. Visi sunt oculis incipientium mori. Então, na quarta frase, na terceira frase, visi sunt incipientium mori, oculis incipientium mori, a melodia vai ficar mais no grave. Vai ficar mais no grave, como no final da frase precedente. Mas no final, haverá esse tórculos, esse neuma chamado tórculos, de 3 notas, grave, agudo, grave, mori, com um episema horizontal, que indica uma expressão particular. Ele já nos dá a pressentir que virá aí, na próxima frase, ou mais adiante, um novo desenvolvimento da melodia para o agudo. Lembrando que mori está em ré, fá, ré, sendo que ré é a nota final, uma nota importante do modo 1, é a nota final do modo 1, e essa peça é uma peça do modo 1. E fá, ré, fá, ré, fá é a nota intermediária do primeiro modo. Então, esse final aí, né, na palavra morrer, ao mesmo tempo que nos dá uma interpretação, como dizer, nos ilustra um pouquinho a ideia da morte, né, que é, de certo modo, repouso, pelo menos fisicamente, mas, ao mesmo tempo, nos indica aí um desenvolvimento posterior. Então, a próxima frase é Illi autem sunt in pace. Eles, porém, estão em paz. Illi autem sunt in pace. É curioso como na palavra autem, que é uma palavra que exprime, é um adversativo, né? É um adversativo. Porém, no entanto, mas, todavia, há todo um desenvolvimento bastante longo e extremamente expressivo. Ele Disse que o compositor queria exprimir aqui que, no entanto, apesar de todos os sofrimentos, apesar de tudo que eles sofreram, das humilhações, dos sofrimentos físicos e morais, apesar, e muita força nesse apesar de tudo isso, eles estão na paz. Eles agora estão em paz. Sunt in pace. E que cadência mais pacífica do que essa, né? Sunt in pace. Aqui a igreja acrescentou a palavra aleluia, que exprime que é como um grito de júbilo, né? De exultação. Aleluia,
Até a próxima. Deus abençoe a todos. Salve Maria.